Você já saiu de um consultório ouvindo que está tudo normal? Ou que o exame não deu nada, mas você continuou sentindo dor? Essa experiência é mais comum do que você imagina. Porque parece que, infelizmente, ainda está muito mal contada essa história. Hoje, no modo físico, a gente vai conversar sobre dor e vai entender o que que a ciência atual diz. Que por exames podem até estar normais, mas ainda assim a dor parece ser real. E como fisioterapia baseada em evidência, atua nesses casos, tá? Eu sou o Dr. Davi Garcia, fisioterapeuta, e este é o Modo Físio. Bom, quando o profissional diz para você que o exame está normal, ele está falando da imagem. Então é importante a gente poder saber diferenciar o que que o exame vai falar e o que que ele não vai falar. Se é um exame de imagem, ele vai ver a estrutura e não de fato se tem ou não a dor. Então a gente precisa entender que o exame de imagem não vai mostrar a dor em si, ele vai mostrar se tem alguma alteração na estrutura músculo esquelética, na estrutura do tendão ou algum órgão, se for um exame específico para isso. Então você não tem como basear a fala de não tem dor por uma resposta de o exame está mostrando normal, então não sei de onde está vindo a sua dor. E não quer dizer que a dor seja falsa. Então não quer dizer que um exame normal a pessoa não sinta dor, ou que quando a pessoa tem um exame que mostra alguma alteração ah, articular, alguma alteração musculoesquelética, por exemplo, pode até parecer que tem um início ali de hernia de disco, mas aquilo ali não gera dor para a pessoa. Então não necessariamente mostrar a estrutura vai nos mostrar que tem alguma dor. Então a gente já precisa entender que isso não condiz com a resposta, tá? Já vamos quebrar um mito a partir daqui. A dor ela pode estar presente, ela realmente é uma sensação, é uma emoção, como a gente vai entender daqui a pouquinho na definição do que é realmente a dor, para a gente poder saber. Mas de uma vez por toda, entenda que se você for fazer um exame de imagem, você está aí vendo a estrutura e não se tem ou não a dor. A partir da estrutura, a gente vai saber da parte biológica o que pode ser um dos fatores, então vamos frisar, um dos fatores que podem estar influenciando ou aumentando e diminuindo o seu nível de dor, mas não necessariamente vai ser o único fator. A gente vai entender que a dor ela é vista como algo multifatorial. Então são vários fatores, da parte bio, da parte psico e da parte social. E também da parte extensionistas, que eu vou deixar para um próximo episódio, para a gente poder falar do modelo biopsicossocial e entender de uma vez por toda e deixar de ver as coisas como um modelo biomédico, que por um tempo serviu e muito para o desenvolvimento da história, da ciência, do estudo do corpo, mas que hoje não cabe mais. Hoje não dá mais para poder olhar o modelo biomédico e falar que e esquecer os outros âmbitos. A gente precisa entender a multifatoriedade de todas as condições para a gente poder chegar numa melhor resolução clínica, no melhor tratamento. Então, a dor ela vai envolver função, ela vai envolver sistema nervoso, contexto, mas também envolve aprendizado do que é a dor, do que significa estar com dor. Hoje a gente tem uma definição, a dor ela passou por várias alterações de definição, eu não vou falar elas por aqui, porque senão ficaria um episódio maçante e grande, e a ideia é que os episódios do modo físio seja prático e ao mesmo tempo baseado em evidência, e é por isso que eu vou trazer a definição atual, que é pelo International Association for the Study of Pain, que é a sigla IASP, que é uma associação internacional para o estudo da dor. Em 2020, ela definiu e atualizou a definição de dor e a forma como a gente enxerga isso foi totalmente transformada. E a definição atual que a gente tem como base é: dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual, real ou potencial.
Parece que são termos gregos, mas a gente vai entender um pouquinho. A gente vai entender que essa definição ela vai trazer 3 pontos essenciais. Primeiro, dor é uma experiência e não um achado em exame. Então a gente não vai ver a dor no exame. Não tem como mensurar o nível de dor por um exame, a não ser a gente vai perceber a estrutura ou o funcionamento daquele sistema, daquele local que está sendo observado, mas não necessariamente vai ver a dor. Então a gente não vai ver a cor da dor, a gente não vai ver o tamanho da dor por um exame. A gente vai saber por testes, por raciocínio clínico, entendendo toda a sua vida como um todo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Segundo ponto, ela vai envolver emoção e sensação de forma inseparável. Então, vai ter uma sensação, você vai sentir e ao mesmo tempo vai te gerar uma emoção. E por isso que ela é uma experiência e por isso que também ela é emoção e uma sensação. E terceiro, ela não é necessariamente uma lesão real para que exista uma dor. Então, eu não preciso mais ter uma visão de que está doendo, então está aparecendo, então porque tem uma lesão, aconteceu alguma coisa, ou tem uma fratura, e isso vai gerar ali uma dor. Não necessariamente eu preciso ter uma lesão tecidual, por menor que seja. Eu posso sentir dor sem ter nada de alteração, sem ter nada de lesão tecidual. Quando eu falo tecidual, independente do sistema, pode ser pele, pode ser músculo, pode ser alguma lesão no osso, pode ser algum órgão, algum sistema falhando. Então, eu não preciso ter uma alteração de sistemática para poder gerar dor. Então, ela pode aparecer mesmo eu sem ter alguma alteração. Então, nesse caso, geralmente no exame vai dar em nada. Vai dar um exame normal e você ainda vai continuar sentindo dor. Mas a gente precisa entender que a dor é diferente da lesão, para a gente poder não ter mais o pensamento do tipo, ah, estou sentindo dor, então é por isso. Hoje a gente vai sair daqui entendendo que a dor, ela é multifatorial. Então eu não posso bater o martelo e falar que essa é a causa da dor. Ah, a causa X é a causa que está fazendo você sentir dor. Ela pode estar te ajudando a sentir dor, mas ela não está sozinha. Ela vai estar sempre associada a outros fatores. Repito mais uma vez para a gente poder já se familiarizar. Fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores sociais e também extensionistas, que são as crenças, o que você pratica de religião, entre outras coisas. Muitos estudos apontam que a alteração estruturais são comuns em pessoas sem dor. Então, às vezes, você vai ver um exame de imagem, você vai olhar ali, vai procurar e vai ver que tem uma alteração. Pode ser um abalamento da coluna cervical ou da coluna como um todo, que aí geralmente vai ser uma predisposição ali, ou um caso de início de uma hérnia, mas não necessariamente essa alteração vai gerar dor. Ou você já teve uma lesão e a cicatrizou de maneira, como posso falar, de maneira natural, e aquilo ali não vai gerar dor para você, não vai gerar dor, mas tem uma alteração estrutural. Mas então não necessariamente vai sentir dor. Hérnias, protusões, desgaste articular, alterações degenerativas, elas vão aparecer com frequência em indivíduos assintomáticos. Isso não quer dizer que isso vai mostrar, vai falar para a pessoa se tem ou não dor. Então, tem uma alteração não é sinônimo de ter dor. Ter uma alteração na imagem não quer dizer que vai ter dor. Então, a gente não tem como associar. Isso vai nos mostrar que a presença de uma alteração estrutural não explica sozinha a dor. É aquilo que eu falei. Ela pode sim nos ajudar a dar um norte, a dar uma direção, melhor dizendo, de que pode ser um dos fatores que estejam contribuindo. Assim como ela pode ser, ela também não pode ser. Ela pode ser apenas um start ou uma forma da gente poder pensar em estrutura, mas ela pode não ser o fator exclusivo e unicamente motivo para gerar uma dor. Sacou? O corpo humano ele não vai funcionar como uma máquina simples, tá? A dor, ela não é proporcional ao dano. Então a gente precisa entender que não é porque teve uma lesão que a dor ela vai ser proporcionalmente ao dano. Então não é o quanto de dano vai ser maior a dor. Ela pode ser menor ou maior dependendo
do que a pessoa suporta. Tem pessoas que sentem muito mais dor do que outras, porque aí pode estar ligado com uma alta sensibilidade do sistema nervoso para poder aumentar a sensação, a emoção e a experiência relacionada à dor. Então, entendemos que, de fato, o exame de imagem ele pode aparecer a alteração e você não sentir dor, ou ele pode aparecer a alteração e você sentir dor, mas não que aquela sensação, aquela alteração vai ser o motivo real da dor. A gente precisa olhar você como um todo. Fatores biopsicossociais, tá? Mas onde de fato a dor acontece, para a gente poder ter, ter uma informação baseada? A dor ela não acontece no lugar onde você sente. Então, tipo assim, uau, como, por quê? A dor, você teve uma perfuração no seu dedo, por exemplo. Você não está sentindo dor no seu dedo. Você está sentindo dor no seu cérebro, pela codificação do impulso. Ela acontece ali no sistema nervoso como um todo. Você recebe ali o estímulo doloroso, um estímulo em qualquer parte do seu corpo. O tecido ele vai enviar sinais. O cérebro ele vai interpretar os sinais com base em experiências já vividas, contextos vividos e ameaça percebida. Então ele vai ver aquilo ali como uma ameaça e vai ligar o sinal de alerta, te dando a sensação e a emoção de uma dor daquilo que ele já experimentou ou já foi maturado. Fazendo um parêntese para a gente poder continuar. Por isso é importante de uma estimulação sensório-motora em crianças que nascem de formas prematuras, para que esses sistemas sensoriais estejam maduros para saber identificar os tipos diferentes de estímulos e ter essas experiências para quando ela crescer e começar a se desenvolver, conseguir diferenciar o que é, o que perfura, o que não perfura, qual tipo de pressão dói, qual tipo de pressão não dói, qual é o tipo de temperatura que está mais fria ou mais quente, tudo isso é importante. E agora, fechando esse parênteses e voltando para o nosso episódio, a gente vai entender que fatores como estresse, sono ruim, medo de fazer movimento, histórico de lesão e crenças negativas, ela vai influenciar diretamente a intensidade da dor. Então, já bane de uma vez por toda o pensamento. Ah, tive uma lesão, então aquela lesão é o que está acontecendo a dor. Ela pode ter até sido o start da dor, mas não necessariamente é o motivo real ou é o motivo principal. Ela vai estar ligada de uma forma multifatorial ao você estar sentindo e experimentando a dor. Vamos falar um pouquinho rapidamente do modelo biopsicossocial aplicado à dor para a gente poder entender que isso que eu acabei de falar para vocês. Quando a gente vai olhar, ter a visão do modelo biopsicossocial, a gente vai olhar o seu sistema, a sua vida como um todo. A gente vai levar em consideração a sua história, o que você contou para nós, o que você relatou de experiência. Ah, eu tava andando, eu fui lá e torci o pé, e a partir disso eu senti uma dor na parte lateral do meu tornozelo. Eu fui no médico, fiz exame, ele apareceu que eu tive um rompimento, que eu tive uma lesão, e depois dali, toda vez que eu piso, eu gero dor. Me dá dor ou me incomoda. Mas não necessariamente o fato de estar com a dor vai ser por causa da entorse, por causa dessa torção de tornozelo. Pode ser ligado com outros fatores. Pode ser um medo de fazer exercício, porque se você está com dor, muitas pessoas falam, ah, não, então não precisa fazer nada, pode ficar em repouso, repousa, descansa, até você recuperar. E a gente já sabe, e eu vou deixar bem claro, que ficar parado não é o melhor remédio. Repouso não é a solução. A gente precisa sim ter descanso, a gente precisa sim dar descanso para a musculatura, mas é importante também manter movimento. É importante a gente trabalhar e não só fortalecer. Como também muitos fisioterapeutas, eles acabam erroneamente achando que, tá com dor em tal músculo, então eu vou só fortalecer que uma hora a pessoa vai parar de sentir dor. E não necessariamente o fortalecimento vai fazer a pessoa parar de sentir dor. Se você não saber e não interpretar todos os sinais, interpretar todos os contextos e saber
o que que a pessoa faz, o que que ela frequenta, qual que é a habilidade de vida, qual que é a habilidade que ela fazia, deixou de fazer, quais são as crenças que ela tem sobre a terapia, ela tem ou não medo de fazer exercício, como ela faz, quais são as preocupações. Logicamente, você não, como profissional, não deve ser invasivo naquilo que a pessoa não quer te contar. Vai ter pessoas que não vão te contar nada da vida dela e você vai ter que ser cirúrgico e ao mesmo tempo crítico para aquilo que ela passar para você, você analisar e verificar e sempre com um tom de probabilidade e nunca de certeza que é isso. A não ser se você chegar num contexto, você fez uma avaliação muito bem definida, uma avaliação muito bem estruturada e você fala, tá, a sua dor é por causa disso. Aí você tem um total embasamento com base na sua avaliação, com base na sua pesquisa, para falar, isso é dor, a sua dor é disso. Mas se você está ali ainda tentando entender o motivo da dor, nunca bata o martelo, porque às vezes aquilo ali vai ser solucionado e a pessoa vai continuar sentindo dor e você vai saber, tá, mas se não é por causa daquilo, é por causa de quê? Então, quando você entende os outros fatores da vida da pessoa, você pode também ajudar na melhora. Se você percebe que é algo relacionado ao lado psicológico, aí você, como profissional, nós, como profissional, devemos encaminhar o paciente para uma ajuda profissional adequada. Um psicólogo, para que a pessoa possa entender, talvez vencer esses medos de fazer exercício, que a gente entende como cinesiofobia, ou algum trauma que a pessoa sentiu e ela não vai querer mais fazer, então toda vez que ela vai se sentir na posição de risco, ela vai travar. Talvez a psicologia ela vai trazer algumas ferramentas para poder auxiliar, para poder ajudar a vencer esses medos, e ao mesmo tempo a gente precisa manter o corpo em movimento. Para que o corpo ele não caia na questão do desuso, de não estou utilizando, então eu vou atrofiar, ou eu não vou conseguir mais fazer, ou parar de fazer várias coisas, porque é sempre uma bola de neve. Começa pequeno, mas sempre vai crescendo, e quando menos percebe, a pessoa está na acamada e não consegue mais levantar. Bom, a gente precisa também ter um outro ponto para a gente poder entender que a dor, ela vai, quando a dor ela persiste além do tempo esperado da cicatrização de uma lesão ou de um tecido, o sistema nervoso ele pode estar entrando em um estado de hipersensibilidade, conhecido como sensibilização central. Ou seja, os estímulos que antes não doíam podem passar a doer. O corpo ele não está quebrado, ele já está cicatrizado. A diferença é que ele fica num estado de alerta constante. É como se, para a gente poder entender e fazer uma analogia não 100% correta, mas quando a gente entende uma sensibilidade no dente, às vezes a sensibilidade já passou, a dor já passou, mas aí ali a gente fica sentindo aquela mesma sensação direto, porque o nosso cérebro meio que ativou o modo alerta para aquela região, para aquela sensação e repete como se fosse um looping. Isso acontece muito. Às vezes a pessoa já está cicatrizada, já está recuperada, já consegue fazer muita coisa, mas o cérebro dela, a emoção dela, o sistema nervoso dela, quando eu falo cérebro, eu não estou falando da estrutura cérebro, estou falando do sistema nervoso como um todo, vai estar no modo alerta. E ele estando no modo alerta de tipo, meu Deus, está tendo algum perigo, estou vendo um perigo, ele vai transmitir sinais, emoções e sensações dolorosas para que a pessoa possa se prevenir em relação a isso. Gente, está tendo algumas informações ao redor, então se vocês ouvirem algum barulho, tá tudo bem. O importante é vocês continuarem prestando atenção no que está sendo falado, tá? Mas acontece no ao vivo, no gravado, e tá tudo certo. Porém, quanto mais medo a pessoa tem, ela pode gerar mais vigilância, mais estado de alerta e, consequentemente, mais dor, porque ela vai estar sensibilizada. O sistema central dela vai estar ali, lá em cima, no sinal de alerta. Bom, há principais diretrizes
internacionais indicam que o tratamento da dor persistente ela deve ser ativa, educativa e progressiva. Então a gente vai entender que a fisioterapia ela vai atuar nesses casos com educação em dor, sabe, ensinar as pessoas o que é a dor, o que pode estar influenciando, não lembrando que não é só um fator, pode ser vários fatores, exercícios principalmente ativos, terapêuticos individualizados e a retomada gradual da confiança no movimento. Então eu vou educar, vou tratar, vou treinar e ao mesmo tempo eu vou progredir. Eu não vou já começar de cara com um treinamento super bombástico, um treinamento super que vai requerer muito esforço do paciente. Eu vou sempre de forma gradual. Principalmente em casos que eu percebo que a pessoa tem uma cinesiofobia, um medo de fazer exercício para que vai aumentar ou exacerbar a dor. Então, às vezes, a pessoa não vai querer fazer o movimento porque ela sabe que se ela fazer aquele movimento, ela vai sentir dor. Então, eu preciso traçar uma estratégia para fazer essa retomada gradual do movimento, fazendo a pessoa entender o que de fato dói, conversando, educando e traçando uma estratégia individual para cada paciente. O objetivo não é só também reduzir a dor, porque às vezes a pessoa ela pode também, ela vai com o tempo aprender a não viver com a dor, porque viver com a dor não é normal, mas ela vai entendendo quais são os mecanismos que ela pode ter para não ficar parada e a gente precisa mostrar a importância do movimento, principalmente para esses pacientes que sentem dor. Mas também é devolver função, autonomia e qualidade de vida. Então, tipo, a pessoa fazer, a pessoa entender que ela pode sim, ela pode voltar à atividade de vida dela diária com segurança, com educação, ensinando como ela pode fazer, o que ela pode fazer para melhorar, mas ali não ficando parada ou vou sentir dor e vou repousar. Como, por exemplo, muitas pessoas têm muito esse mito de, estou com dor nas costas, vou deitar e vou dormir. Ou estou com dor na lombar. Já sabemos cientificamente comprovado que o melhor tratamento para dor lombar não é o repouso, é o exercício. Então, eu preciso me movimentar. O movimento ele cura, desde que é feito de maneira correta, de maneira que foi educado e de maneira que progressivo e gradual. Então, repouso para nenhuma condição é indicado. E sim, o movimento, desde que seja acompanhado, desde que você saiba o que você está fazendo e seja ali conscientizado da sua condição. Mas é importante também ter tempo de descanso entre uma atividade e outra, para poder dar tempo do seu corpo entender o que está sendo feito, dele absorver os estímulos que foram dados e ao mesmo tempo melhorar ali o que você está fazendo. Bom, chegou agora o quadro físio em 60 segundos e a gente vai falar especificamente de dor, que a dor é uma experiência produzida pelo sistema nervoso. Exame normal não invalida a dor, dor persistente não significa dano contínuo, movimento é tratamento e informação é cuidado. Se você entendeu isso, você já começou a mudar a sua relação com a dor. Então, se você é físio, saiba que a dor é uma experiência, é uma emoção e ela não vai aparecer no exame. E sim, ela vai ser tratada no movimento e informar e educar é super importante. Antes de ir para o nosso encerramento, eu também gostaria de agradecer e de anunciar nosso patrocínio, que é da empresa Papel e Caneca. É uma empresa de brindes personalizados. Inclusive, já estamos com a caneca do podcast, na qual foi feita por essa empresa, uma grande amiga minha. É uma caneca super linda, né? Como vocês podem ver. Mas também ela vai fazer de acordo com o que você pede, com o que você orienta, o que você quer. Ela trabalha com todo tipo de caneca, com todo tipo de papel, planners, caderninhos, chaveiros, marca-textos, até mesmo estamparia de camisa. Nos próximos episódios
Já vou estar também com a camisa do podcast para a gente poder saber que também foi feita por essa empresa. Então, se você está acompanhando esse podcast, segue também a página da empresa, que é @papel e caneca. Lá você vai encontrar o contato, o catálogo e vai poder escolher o brinde que você quer personalizar. Você fala a sua ideia, ela vai gerar ali a arte de aprovação, você vai ver se isso se encaixa na sua ideia e vocês vão chegar num brinde melhor para você fazer para sua empresa, para as pessoas que você ama ou presentear alguém. Então, seguem lá. Desde já, meu muito obrigado, Papel e Caneca, pelo seu patrocínio e esperamos fazer um bom trabalho aí daqui para frente. E aí a gente está chegando ao fim desse terceiro episódio e a gente entendeu de uma vez por todas que dor não precisa ser o centro da sua vida. Ela pode ser compreendida, tratada e ressignificada, desde que seja feito de maneira correta e baseada em evidência. Se esse episódio ele te ajudou a entender a dor ou te deu um norte, compartilha com alguém que ainda se sente desacreditado por um exame normal. Compartilha com amigos. Se você escutou até aqui, também deixa seu comentário. Assista nas principais plataformas, já está disponível para você assistir. Então é só você ir no link da bio do Instagram para conseguir ir assistir ou ouvir o episódio na plataforma que você mais gosta. Segue na página do programa, que é @modofísio com Davi. E caso você queira me seguir, o meu profissional é @físio Davi Garcia. E continua acompanhando o Modo Físio. Vejo vocês no próximo episódio.